boa noite, queridas e queridos ouvintes, telespectadores do programa Semente Abstrata, aqui diretamente das ondas da Rádio Vibe Mundial FM 95.7, diretamente de São Paulo, Brasil. Eu sou João Paulo Miranda, nesta sexta-feira, dia 9 de julho, são 19 horas e 30 minutos. Gente, hoje nós vamos trazer um tema que eu considero bastante oportuno, bastante interessante e bastante atual, mesmo porque envolve configurações astrológicas que estão acontecendo neste momento e que aconteceram num passado recente, tá? Relacionadas aos mistérios magnos, superiores, elevados da estrela Sirius, da misteriosa estrela Sirius e da estrela Sirius e da constelação do Cão Maior, né? Ou também chamada de constelação de Caliba ou Caleb, o Cão. Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou fazer uma contextualização sobre esse momento astrológico e depois vou falar um pouquinho sobre o significado, o simbolismo da estrela Sirius, né? A estrela mais brilhante do firmamento, tá bom? Vamos lá, pessoal. Nós tivemos, no último dia 26 de maio, tivemos um eclipse lunar e no dia 10 de junho tivemos um eclipse solar. O eclipse lunar acontece quando o Sol e a Lua estão em exata oposição, né? Isso relacionado aí à conjunção com os nodos lunares, né? Os nodos lunares que atualmente estão no eixo Gêmeos-Sagitário. Então, primeiro nós tivemos o eclipse lunar, Sol e a Lua em oposição, Sol em Gêmeos, Lua Sagitário, e depois, no dia 10 de junho, nós tivemos o eclipse anelar do Sol, né? A Lua e o Sol se encontrando em Gêmeos, tá? Aí, acontecendo, portanto, a Lua Nova no signo de Gêmeos. Ocorre, pessoal, que no dia 12 de junho, 2 dias depois, a Lua, como ela tem o trânsito muito rápido, né? A Lua ingressou no seu domicílio, no signo de Câncer, o Caranguejo. Ali ela se encontrou no dia 12 de junho, dia dos namorados, né? Se encontrou com Vênus. Se encontrou com Vênus também no signo de Câncer. Então foi uma conjunção muito forte. Primeiro, lembrando disso, primeiro, 2 dias antes, nós tivemos o eclipse anelar do Sol, né? A Lua e o Sol se encontrando em bodas alquímicas, né? O princípio masculino, o princípio ativo do Sol se encontrando com o princípio feminino, receptivo da Lua. 2 dias depois, a Lua se encontra com Vênus, que é a sua oitava superior. Os dois aspectos femininos em elevada exaltação, né? Em um aspecto astrológico muito, muito bonito, muito interessante. Esse encontro da Lua e de Vênus justamente no signo de Câncer, que rege o princípio feminino. Realmente nós temos falado muito sobre a questão do sagrado feminino, né? Sobre o significado, né? Do sagrado, da força feminina, perpetuadora, mantenedora da vida, geradora, receptiva e ao mesmo tempo geradora. Enfim, já falamos em diversas ocasiões nos últimos programas sobre a questão do sagrado feminino, simbolismos do sagrado feminino, do próprio amor universal. E falamos também bastante sobre o Akasha, né? A quinta essência, o quinto princípio, que é justamente relacionado a Vênus, o quinto elemento, o quinto princípio, o quinto sistema de evolução relacionado a Vênus. Então,
voltando lá para o dia 12 de junho, nós tivemos esse encontro, né, das duas forças femininas, a Lua com uma força mais elementar, mais receptiva, e Vênus com uma força feminina mais substancial e geradora. E as duas ali no signo de Câncer, né? No signo de Câncer, que representa toda essa força feminina, a força da própria maternidade. Pois bem, houve esse encontro entre Lua e Vênus, e essa conjunção coincidiu no dia 12 de junho, né, com um alinhamento com a estrela Sírius. A estrela Sírius a 13,5 graus do signo de Câncer. Então, foi uma configuração extremamente especial, porque a estrela Sírius, a estrela guia das iniciações, eu vou falar disso um pouco melhor daqui a alguns minutos, tá? Mas a estrela Sírius era chamada pelos antigos hierofantes, pelos antigos iniciados, como a estrela guia da iniciação, a estrela dos mistérios herméticos, e era também chamada de Ísis no céu. Tá? Lembrando que Ísis representa justamente o quê? O princípio feminino. Né? Osíris, o Sol, Ísis, a Lua. Tá? Então tivemos esse magno encontro dessas três forças. Lua, Vênus como a oitava superior da Lua, e alinhadas a Sírius, que é uma força feminina espiritual, mais elevada ainda, tá? Pois bem, pessoal, aí o Sol e a Lua, né, seguiram aí a sua marcha através do zodíaco, e agora, no último dia 5 de julho, segunda-feira, o Sol se alinhou, se encontrou com a estrela Sírius, a 13,5 graus do signo de Câncer. Então, primeiro, dia 12 de junho, a Lua conjunta a Vênus, né, se alinhou a Sírius, a estrela fixa Sírius, e agora o Sol seguiu a sua marcha pelo zodíaco, e o Sol, no dia 5 de julho, atingiu ali 13,5 graus de Câncer, né, se alinhando a Sírius. Né? Então, aí o Sol como Osíris, né, o Sol como a representação do próprio Pai, né, se encontrando com a força, se encontrando com o princípio feminino espiritual, né, representando o próprio sentido de eternidade do princípio feminino. Então é mais um elemento alquímico, né? Né, o Sol se encontrando com Sírius traz esse elemento também de união união equilibrada e superior dos princípios masculino e feminino, né? As duas forças polares, masculina e feminina. Pois bem, pessoal, vocês podem até estar se perguntando, falando, puxa, João, mas isso já aconteceu, né? Então essa configuração, esses fatos astrológicos já aconteceram e agora nós já estamos em outro momento. De repente você está assistindo esse programa daqui 6 meses, não sei, daqui 1 ano. Mas ocorre, pessoal, que essas configurações, esses fatos cósmicos, quando eles acontecem, né, eles funcionam como ativadores, como aberturas, como pontos de aberturas de consciência. Fala-se muito em portais e tal. Não gosto muito dessa questão de portais. Preciso falar portais. São consciências. Se for portais como consciência, sim. Aberturas de portais de consciência. Né? A consciência superiores. A espiritualidade, ao espiritual. Certo? E esses efeitos, eles perpetuam. Tá? Eles perpetuam, basta que nós nos conectemos com eles. Lembrando que o tempo é uma maia.
Então, se você está assistindo esse programa agora em 2022, né, por exemplo, você se conecta a esse fato cósmico ocorrido em maio de 2021, junho, julho de 2021, você está se conectando a essa consciência que foi ativada naquele momento, mas que está presente, que esteve, está e estará, certo? Parece um pouquinho abstrato, mas aqui é semente abstrata, é papo abstrato, né, pessoal? Pois bem, é interessante, pessoal, eu vou trazer alguns elementos mais detalhados sobre a estrela Sirius, para que nós tenhamos maiores elementos, para que nós procuremos nos conectar a essas consciências, como eu falei, a essas consciências superiores ao espiritual, através desse processo de identificação, nós nos identificando com o simbolismo e com os significados que esses fatos cósmicos trazem. E, em especial, agora, falando da estrela Sirius. Gente, a estrela Sirius faz parte do mistério chamado do mistério dos 4 sóis cabalísticos. E parece estranho, né? Fala, não, mas nós temos um Sol, que é o centro do sistema, deste universo, né? Deste sistema solar, né? Ele tem essa questão, portanto, né? Do centro, a Terra orbita entre ali, né? E todos os planetas em volta do Sol. E este é o único Sol, vamos dizer assim, conhecido, né? Mas, pessoal, no hermetismo, nós sabemos que essas questões elas são bem mais profundas, mais complexas e, ao mesmo tempo, mais belas. Então, todas esses mistérios relacionados aos planetas e às estrelas, no caso as estrelas fixas e as constelações, elas se conectam à própria evolução do cosmos e à própria evolução da humanidade, da evolução humana. O professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, ele nos ensina que as constelações representam livros abertos no firmamento. Então, são valores, são consciências, são símbolos que estão ali presentes e que preservam a memória desses processos evolutivos, tá? Tanto num nível cósmico, né, universal, como num nível mais humano, aí envolvendo a humanidade como um todo e nós individualmente, cada um de nós, tá bom? Então vamos lá, 4 sóis. Este nosso Sol, Sol visível, na verdade, ele é um reflexo, ele é uma projeção daquilo que no hermetismo é chamado do Sol verdadeiro, que é justamente quem? Sirius, a estrela Sirius, a estrela mais brilhante do firmamento, constelação de Caliba, de Caleb, cão maior, é 13,5 graus de Câncer. Então, quem tiver um pouco mais familiarizado com essa nomenclatura, né, e com esses termos teosóficos, eubióticos, etc., já viu que nós falamos muitas vezes sobre a dicotomia de causa e efeito, né? Causa e efeito. Manifestação de um lado e manifestação do outro, né? O eterno e o manifestado. O eterno como espaço sem limites, a fonte de tudo, a causa das causas, e o nosso mundo
manifestado, o nosso mundo físico, né? Essa terceira dimensão. Pois bem, pessoal, nesse contexto, o que acontece? A estrela Sirius, ela é a causa e o nosso Sol visível é o efeito. Tá? Então, nessa linha de raciocínio, o nosso Sol visível ele não deixa de ser uma ilusão, uma maia. O verdadeiro Sol é Sirius. É de onde provém. Né? A força, o espiritual é Sirius. O manifestado é o nosso Sol visível, o nosso astro-rei, Hélios. Tá? Hélios. Mas não acaba por aí. Não acaba por aí. Nós temos também a estrela polar, constelação da Ursa Menor, a 28,5 graus do signo de Gêmeos, né? A estrela polar que representa o Sol, nós chamamos o Sol espiritual, tá? E nesse caso ela é a força espiritual, a força mais elevada que está por trás de Sirius. Então, Sirius é uma projeção da própria estrela polar. E, por sua vez, o nosso Sol visível é uma projeção de Sirius. Um se projeta no outro. Tá? Um se projeta no outro. Os hindus chamam a estrela polar do olho de Dhruva. É o olho que tudo vê. Representa, portanto, o princípio. Representa a própria unidade. O eterno indo se manifestar como na sua primeira atividade, podemos dizer assim, né? Como o princípio da vontade, tá? Como o princípio da vontade. Então, essa representação é o próprio círculo com o ponto no meio, né? Um centro. Então, a estrela polar, o olho de Dhruva é um centro, é a ideia de centro, tá bom? E, finalmente, nós temos, como causa das causas, né, como a própria noção do eterno, do próprio espaço sem limites, que vai se tornar espaço com limites, o não ser que passará a ser, tá? Nós temos o que nós chamamos do Sol central do oitavo sistema, o Sol oculto. Que essa é a causa das causas. A causa das causas, tá? É chamado também na língua sagrada dos Devas, Devanagari, de Elrik Surya Jonin. O Sol central do oitavo sistema. Ele representa o próprio oitavo princípio. Lembrem-se de que a evolução, né, é regida pela origem na unidade no 1, a manifestação na forma trina, o 3, e a evolução no processamento de 7 etapas, no sétuplo. 1, 3 e 7. Então, toda a evolução é regida na escala setenária. E o oitavo sistema, o oitavo princípio, representa a origem, o não ser que vai ser, que pode ser, chamado também de Purusha, né? Purusha. O próprio também chamado na tradição hindu de Parabrahm. Tá? É o não ser que vai ser. Tá? É o oitavo, como origem e também como síntese de todo o processo. Por isso, inclusive, que o número 8 representa a eternidade, né? O eterno, o 8 deitado representa o eterno, certo? Então, com relação, pessoal, a divisão ternária, né? Nós falamos agora que toda manifestação é trina, né? Toda manifestação é trina.
Então, essa questão das trindades, ela está relacionada ao espiritual, né? O espírito como causa, né? A alma como lei e o corpo como efeito. Ou também o espírito como pai, a alma como mãe e o efeito, o corpo como filho, pai, mãe e filho. Então, nessa trindade, nós temos o próprio, perdão, o Sol central do oitavo sistema, né, como o zero, né, como a origem, o olho de Druva, a estrela polar, como pai, certo? A estrela Sirius como mãe e o nosso próprio Sol visível como filho, como a manifestação. Esses são os 4 sóis. Tá? Com relação aos mundos, né, aos mundos externos e internos, como estados de consciência, nós temos a relação do nosso Sol visível com o externo, né, com o mundo manifestado exterior, certo? A estrela Sirius como a causa do mundo manifestado, certo? Ou a estrela polar, o olho de Druva, com relação aos mundos sagrados da Agartha, ao misterioso tubo cósmico, que é a própria coluna vertebral do planeta Terra, da Mãe Terra. Esse tubo cósmico, ele tem uma conformação como se fossem 2 serpentes, né? 2 serpentes que se serpenteiam, tá? Como 2 forças, Forrati espiritual e Kundalini realizadora, tá? Forrati verde e Kundalini vermelha. Então a estrela polar está relacionada diretamente aos mundos sagrados de Agartha, da própria Agartha. Enquanto que o Sol oculto, o Sol central do 8º sistema, é Shambhala. É a fronteira do não ser, é onde o não ser se torna o ser. Onde o imanifestado se torna manifestado. Parece um pouquinho complicado, né, pessoal? Mas é muito interessante, é fascinante esse assunto, tá? Existe também, pessoal, essa relação entre dessas estrelas com as constelações de Órion, tá? De Órion, do Cruzeiro do Sul e de Cão Maior. Então, a constelação de Órion relacionada ao espiritual, ao pai, à origem, à causa. A constelação do Cruzeiro do Sul, já falamos aqui, né? Relacionada à mãe, a caixa, se lembram? É uma caixa relacionada à mãe, é o chamado segundo trono, constelação do Cruzeiro do Sul. E a constelação de Cão Maior de Caliba, da estrela Sirius, representa o próprio efeito, aí o mundo manifestado. Mas lembra disso, é a origem, é a causa do mundo manifestado. Né? A causa direta do nosso mundo manifestado aqui, que aí é representado externamente como o próprio Sol visível. Tá bom, pessoal? Essas três constelações resguardam aí os mais magnos mistérios de toda a manifestação, de toda a evolução do cosmos e da humanidade, tá? Vamos ter a oportunidade aí de falar mais sobre isso, tá? Em outras oportunidades, talvez aí na semana que vem. Só então para nós fecharmos falando um pouquinho sobre a própria estrela Sirius, então vocês têm da força que tem a estrela Sirius, né? A influência que ela tem sobre todos nós, sobre a Terra como um todo, sobre a humanidade como um todo e sobre cada um de nós diretamente. Ela é a estrela guia das iniciações, ela representa também o próprio princípio do amor divino, do amor
universal que liga tudo, que mantém tudo conectado e que preserva a continuidade da própria vida, a estrela guia das iniciações. Eu vou trazer aqui até um pequeno poema, né, sobre a estrela Sirius, como esse ensinamento era transmitido nas antigas iniciações egípcias, que eram justamente as iniciações nos mistérios de Ísis, a Lua e Osíris, o Sol. E aí nós fechamos o nosso programa de hoje, tá bom, pessoal? Que a estrela esteja sempre diante dos vossos olhos e que sua luz ilumine vosso coração. Segui-a como a seguiram os magos da antiguidade, até que vos conduza ao portal da iniciação, onde brilha sobre o pórtico daquele glorioso templo, eterno nos céus, do qual o de Salomão foi tão apenas um símbolo. É isso, pessoal. Desejo a todos aí uma excelente semana e agradeço novamente pelo carinho e pela audiência.